Vamos lá, meu assunto Bora. predileto, eu acho, desses aí. Porque eu venho de família, né? De família que se demore, minha família, olha. É. A gente, só contextualizando pro pessoal, a gente abordou, galera, a gente vai abordar três pontos principais aqui. A gente conversou com os meninos, o que eles achavam interessante. E o primeiro ponto é a gente vai falar sobre genética. É isso que você tá querendo falar. É isso. A gente quer saber o seguinte: essa genética, ela, como a gente entende hoje a participação dela nessa condição de saúde, ela explica a manifestação da obesidade em uma pessoa? Então, Edman, sim e não, tá? Sim e não. E eu adoro responder sim e não, porque as pessoas, como assim sim e não? Sim, Né? não, E aí depende, né? a gente precisa explicar o porquê sim, e a gente precisa explicar o porquê não. Sim, por quê? Porque de fato existe o impacto da genética na obesidade. Tá? A gente entende hoje isso desde a década de 1990, a gente sabe que existe o tal do gene OB, que é um gene associado à obesidade, e isso foi divulgado amplamente na grande mídia. Então, por muito tempo, se responsabilizou a genética pela causa da obesidade. Mas o gene OB não é o único, tá? Existe um conjunto de genes, né, que a gente chama de genes FTO, que são genes associados ao metabolismo energético, que, no fim das contas, vão para o acúmulo de gordura, se direcionam para o acúmulo de gordura, mas que tenham, porém, grande parte desses genes são afetados pelo ambiente. Então, a gente, por isso que tem sim e não. Sim, por quê? Porque a genética tem uma influência. E não, por quê? Porque existe um fator relacionado ao ambiente que interfere diretamente na ativação desses genes. Como assim ativação? A gente pode ter o gene lá quietinho, sem problema nenhum, e o gene que foi ativado que vai ter o seu efeito lá para acúmulo de gordura. E quando a gente tem alguns comportamentos alimentares e de movimento, por exemplo, a gente é sedentário e come mal, a gente tem uma orientação para a motivação desses genes. Fora isso, ainda existe uma outra situação associada aos pais. Existe uma questão dos pais, pai e da mãe, do pai em relação à genética, a mãe em relação à genética e ao fenótipo. Então, tem uma relação direta dos pais na questão genética do filho. Por exemplo, pais que são obesos têm muito mais chance de gerar filhos que serão obesos no futuro, que a gente chama de epigenética. É a transmissão dos genes que foram modificados e ativados pelo ambiente para a sua plore e assim, a plore em si, ela pode ativar esses genes de acordo com o comportamento que ela tiver durante a sua vida. Então, assim, existem pessoas que têm esse grupo de genes, existem pessoas que não têm esse grupo de genes. É isso? Ou todo mundo tem, mas alguns ativam e outros não ativam? Então, a gente não tem como dizer que todo mundo tem esse tipo de gene. Claro que vão ter pessoas que não vão ter, obviamente não tem. Tem pessoas que vão ter esse tipo de gene e não ativou. Tem uma galera que tem o gene, ativou, mas ele não é tão proeminente. E tem a galera que tem o gene, ativou o gene, tá ali bombando e tá ali fazendo acumular gordura. Então, uma questão talvez de dominância, recessivo, e você tem essa... Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, existe uma questão, não só do dominante e do recessivo, mas também do pouco expresso e muito expresso. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que expressam mais daquele gene que está associado com a obesidade e tem pessoas que expressam menos aquele gene e que vão acumular um pouco menos de gordura, mas se houver alguma ação do ambiente ali provocando esse gene, ele vai ser modificado para aumentar a sua expressão. Então, são situações em que você tem uma interação muito, muito forte entre o ambiente e a genética, né? A nossa genética, os nossos genes.